Olá para todos, meu nome é Marco Antônio Cismeiro Bumba e sou professor da Universidade Católica de Santos e também membro do Comitê de Iniciação Científica, o COIC, da mesma universidade. Estamos aqui para dar continuidade ao ciclo de seminários do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas, o IPES. Antes de continuarmos, temos que lembrar os alunos que estão assistindo a este seminário para preencherem o formulário de presença que será disponibilizado durante o seminário. Desta forma, essa atividade vai valer como atividade curricular de pesquisa, ACP, ou atividade complementar AC, mas somente para aqueles que preencherem este formulário de pesquisa durante o seminário, ok? Bom, quem vai ministrar o seminário hoje é a professora doutora Carolina Barbieri, que ela é médica e pediatra, com especialização em infectologia pediátrica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em 2014, ela concluiu o seu doutorado na área de saúde pública pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, cuja temática do seu doutorado foi a hesitação vacinal em famílias de alta renda e escolaridade em São Paulo, Brasil. A professora Carolina, ela é universitária e pesquisadora pelo programa de pós-graduação em saúde pública na Universidade Católica de Santos, Brasil, onde desenvolve a sua linha de pesquisa na área de vacinologia e coordena o grupo de pesquisa Observatório das Vacinas. No seu mais recente trabalho, ele coordenou, junto com a professora doutora Lourdes Martins, uma ampla pesquisa sobre a análise espacial da cobertura vacinal infantil e os fatores de risco associados à baixa cobertura vacinal no Brasil. Esse trabalho ele foi financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates, que todos vocês devem conhecer, também financiado pelo Ministério da Saúde do Brasil e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Um dos produtos dessa pesquisa foi a construção de uma plataforma digital, onde vocês quiserem pesquisar, www.observatoriodasvacinas.com.br, tá? O título do seminário de hoje é A Vacina para a Covid-19, Fundamentos e Panorama Atual. Esse seminário irá focar nos conceitos que fundamentam as vacinas, suas bases imunológicas, as etapas científicas desde a descoberta até a liberação para a vacinação, as plataformas das vacinas contra a Covid-19 e todo o cenário atual. Uma coisa importante, lembrando a vocês que a palavra seminário vem do latim seminarium, que significa viveiro de plantas, e também semente, pois se trata de um local ou atividade onde são semeadas as ideias. Que todas as ideias semeadas hoje possam virar frutos de conhecimentos para vocês. Bom seminário e até o próximo. Bom, boa tarde a todos e a todas, muito obrigada. Inicialmente quero agradecer em nome da Adriana, de todo o IPES, o convite, é um prazer estar aqui, poder contribuir aí com um assunto tão importante, tão atual, que a gente aprendeu um pouco mais sobre a vacina, sobre a vacinação. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar agora. Então, o tema que me foi proposto é vacina para a Covid, fundamentos e panorama atual. Eu vou dividir um pouco a minha apresentação falando conceitos básicos de vacina, depois como elas são testadas e para chegar um pouco nas vacinas da Covid, como estamos agora, tá bom? Antes de entrar no que é vacina, a gente tem dois conceitos que são próximos, mas são diferentes. Vacina é uma ferramenta, um imunobiológico, e a vacinação, que é a prática de vacinar a população em massa, né? Então, uma depende da outra. Preciso de boas vacinas seguras, vacinas eficazes, e não adianta eu ter a vacina se ela não é aplicada. Eu tenho que também ter uma elevada cobertura vacinal, uma boa prática de vacinação, né? A vacinação em si,
já foi comprovado aí o quanto ela é uma medida em saúde pública que conseguiu reduzir imensamente a mortalidade e morbidade de doenças imunopreveníveis, né? A gente tem aqui uma tabela atual do CDC mostrando o quanto ele conseguiu reduzir os casos de diversas doenças preveníveis por vacina no século XX até os casos reportados de 2020, né? Então, quanto você conseguiu eliminar pela prática de vacinação de 97% a 100% da morbidade, muitas vezes da mortalidade das vacinas imunopreveníveis, né? Uma outra coisa importante é que ela tem uma excelente relação custo-benefício e custo-efetividade. Então, a OMS até fala que você não gasta com vacina, você ganha com vacina, porque a cada dólar que você investe em vacina, você tem aí uma economia de $5. É uma medida que, se for comparar todos os dias perdidos de trabalho, todo o sofrimento, todos os gastos com assistência à saúde, hospitalar, medicamentoso, todas as terapias, em comparação ao custo da vacina, isso se torna um investimento, né? A gente tem diversos exemplos aqui, o quanto a vacinação em massa conseguiu reduzir imensamente essas doenças imunopreveníveis, isso a gente tem aí comprovadamente diversas evidências aí científicas mostrando a credibilidade, a segurança, eficácia, eficiência das vacinas, né, ao longo do tempo. Então, aqui está mostrando o quanto os casos de difteria caíram conforme a elevada cobertura vacinal. Aqui da polio, o quanto a gente conseguiu eliminar a polio. O último caso do Brasil foi em 89, com elevada cobertura vacinal, e estamos aí muito próximo da erradicação mundial da polio. A gente tem a certificado de erradicação nas Américas desde 94, e a gente conseguiu um grande controle em nível mundial. A gente tem muitos êxitos da vacinação, historicamente, conseguimos erradicar a varíola, controlar a poliomielite no mundo, conseguimos, inclusive, erradicar alguns sorotipos da polio, a gente só tem o polio selvagem circulando sorotipo 1, né, e controle de diversas doenças imunopreveníveis, aí que levava a casos graves, com sequelas e mortes na população. E o que é a vacina? Né, agora falando um pouco dessa ferramenta aí, a gente tem vacinas terapêuticas e vacinas preventivas. Eu vou focar aqui nas vacinas preventivas, que é o grande grupo, né, das vacinas. Ela é considerada um medicamento imunobiológico, né, e que ela tem uma função o quê? De promover a imunidade ativa naquela pessoa. Então, o que ela faz? Ela vai gerar. A ideia é ela colocar uma substância, e a gente vai falar um pouquinho quais são esses tipos de substâncias, numa pessoa, para que o corpo da pessoa reconheça aquilo como estranho, como não self, não próprio, como algo diferente do dela, do próprio dela, e aí gerar uma resposta protetora. Nós queremos fazer com que o corpo dela reconheça aquilo, gere uma resposta protetora. Resposta aqui, específica aquilo da qual a gente quer proteger, né? E que também essa resposta tenha uma durabilidade, ela seja duradoura. Isso é o que acontece na vida real quando a gente pega uma infecção, né? Então, quando a gente pega uma infecção, nosso sistema imunológico reconhece e ele gera uma resposta, primeiro inata, depois adquirida, eu vou falar um pouquinho disso, e que já gerar uma resposta protetora específica e com memória. Num outro momento, quando a gente pode ter contato, por exemplo, com esse agente na natureza depois, a gente já está protegido. Então, a vacina nada mais é que vai tentar simular a vida natural, só que a gente faz isso intencionalmente, né? Essa substância antigênica pode ser diversas coisas. O importante é que o nosso organismo reconheça isso como estranho e gere uma resposta protetora. Pode ser a versão desse agente da bactéria ou do vírus vivo atenuado, pode ser ele morto, no caso da bactéria, ou o vírus inativado, pode ser um fragmento desse agente,
né? Pode ser proteínas desse agente, e agora as últimas gerações de vacina também trabalhando com material genético, com DNA ou RNA. Né? A vacina difere em diversos aspectos de outros medicamentos. Primeiro porque ela é dada em larga escala, uma vez que ela passa por todas as fases e ela é comprovada que ela é segura, ela é eficaz e ela gera proteção, ela é ofertada em larga escala, muito diferente de outros remédios terapêuticos, né? Outra coisa muito peculiar das vacinas é que a gente acaba vacinando, lógico que tem grupos especiais, que tem pode ter algumas doenças pré-existentes, que pode se beneficiar das vacinas e de algumas vacinas, mas de um modo geral a gente vacina pessoas para que ela não adoeça daquele agente, né? Então, pessoas muitas vezes saudáveis, diferente, por exemplo, quando você usa uma medicação que você quer tratar algo da qual você está doente, né? Então, o foco realmente é na prevenção. E no mecanismo de ação dela, que é isso que a gente falou, você coloca uma resposta, você dá um antígeno para o corpo dela responder, gerar uma resposta protetora, né? E por esse perfil que a gente já falou, tão importante para a saúde pública, ela, quando você avalia o risco e o custo com o benefício, ela é uma ferramenta que ela se mostrou ser uma das mais eficazes para a redução de morbidade e mortalidade. Agora, uma coisa importante para saber que a gente tem diferentes vacinas, com ações diferentes, com plataformas de produção diferentes, eu vou falar um pouquinho disso, né? Como eu falei, tem vários tipos, pode ser viva atenuada, inativada, etc. E que tudo isso vai gerar também funções diferentes da vacina. Nós temos vacinas que têm a capacidade de fazer esterilização, que a gente fala, são esterilizantes. A pessoa, se ela for contaminada por um agente e ela foi vacinada, ela consegue neutralizar esse agente na própria porta de entrada e essa pessoa não transmite. Então, essas vacinas têm uma capacidade não só de proteção forte individual, como também ela ajuda a diminuir essa transmissibilidade desse agente na comunidade. Isso é uma característica muito importante, né? Outra característica importante da vacina, tem algumas que ela não consegue esterilizar, mas ela, assim, a pessoa ela adquire aquele agente, ela se infecta, mas ela não adoece, tá? Então, eu consigo prevenir de doença, tá? A pessoa nem acaba pegando a vacina. Ela pode não esterilizar o agente nas vias e ela pode passar, mas ela não adoece. Algumas vacinas, elas conseguem, ela não consegue prevenir que a pessoa adoeça, mas ela consegue prevenir que ela adoeça de casos graves, da pessoa desenvolver a doença grave, ou complicações, hospitalizações, ou internações em UTI. E outras vacinas conseguem prevenir aí, não só os casos graves, quanto a mortalidade, a morte, né, que então são muito relacionados. Então, isso é importante que tem gente que fala assim, eu tomei a vacina da BCG e tive tuberculose. Pode sim acontecer, por quê? Porque a vacina da BCG, ela vai prevenir os casos graves de tuberculose, como a tuberculose miliar, como a tuberculose do sistema nervoso central. Tá? Nos casos das vacinas da Covid, a gente vai ver que algumas vacinas conseguem ter uma eficácia boa para prevenir a doença, a pessoa nem chega a adoecer. Agora, todas elas conseguem prevenir contra a complicação, contra os casos graves e contra a morte. E isso é uma coisa excelente, quer dizer, por mais falar, por que eu vou vacinar se, por exemplo, a Coronavac mostrou uma eficácia aí ao redor de 50,4%. Por quê? Porque isso é para você prevenir de adoecer de doença leve. Agora, ela consegue prevenir casos moderados de 78% e de complicações de casos graves de 100%. Então, a função neste momento não é não ter nada e não adoecer, é prevenir das complicações graves com a Covid, todo esse impacto que tem na vida daquela pessoa, das sequelas e da sobrecarga no sistema de saúde, né, nas UTIs e no sistema como um todo de saúde.
E o que a vacina ela vai provocar? Uma vez que a gente coloca, inocula um antígeno que o corpo reconhece como estranho para gerar essa defesa, ele vai ativar nossa imunidade inata ou natural, que a gente já tem ali, rapidamente, e a nossa intenção é que a gente ative essa imunidade adquirida, né? E por isso que a gente fala que a vacina é imunidade ativa, porque nosso corpo vai produzir essa imunidade. A gente tem tanto aí uma resposta por produção de anticorpos que são glicoproteínas importantes aí para neutralizar e diminuir aí a doença, seja do adoecer ou seja das complicações, né? E nós temos aí também mecanismos celulares, que algumas vacinas ainda que conseguem ter uma boa resposta protetora também ativa a nossa resposta imunológica celular. Uma coisa importante é que, para a gente conseguir tudo isso, o nosso corpo leva dias, né? Então, tem gente que fala, tomei vacina hoje, posso já sair? Não. Primeiro que a gente tem que ver, que após o esquema completo, se no caso das 2 vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil, são esquemas de 2 doses, você tem que ter pelo menos aí 14 dias após a segunda dose, para o nosso corpo realmente conseguir aumentar os índices de anticorpos que são protetores, tá? Então, a vacina precisa de um tempo para pegar, para ela ter aí a resposta protetora. Isso a gente já falava, não sei se vocês lembram, quando a gente precisava tomar vacina contra a febre amarela para ir para uma região endêmica, por exemplo, não adianta você vacinar no dia e viajar. A gente tinha que vacinar pelo menos 10 dias antes. Isso está implícito por trás do próprio mecanismo imunológico, né? Então, uma vez que eu recebo a vacina, até o nosso corpo reconhecer e gerar resposta, leva esse período, tá? E essa etapa é o quê? Né? Isso que a gente está falando. Primeiro, qual que é a ideia que está por trás? Aqui também fala um pouco do mecanismo de base da vacina, né? Eu administro a vacina aqui para ativar nossas células do sistema imunológico, sobretudo adquirido, para gerar o quê? A proteção para quando eu tiver contato com esse agente infeccioso na natureza, eu já tenho células de memória e rapidamente ela vai gerar uma resposta protetora, e aí, conforme a eficácia e a função dessa vacina, eu ou não adoeço ou evito a forma grave da doença, né? Então, a gente primeiro, quando a gente toma vacina, é o que a gente fala do reconhecimento disso que é estranho, da ativação das nossas células de defesa, da nossa resposta adquirida. Aqui está dando o exemplo da nossa resposta humoral com produção de anticorpos, e como eu falei, a gente precisa, normalmente, acima aí de 14 dias, para gerar níveis bons protetores de anticorpos, tá? Uma vez tendo isso e gerando as nossas células de memória, eu gero uma resposta específica para esse agente da qual eu quero proteger. E a memória, o que acontece? Eu vou se eu tiver contato com esse agente na natureza, rapidamente minhas células de memória reconhecem, produzem aí uma resposta tanto por anticorpos quanto celular, e a pessoa já está protegida, ela ou não adoece, ou ela evita a forma grave. E a vacina, além disso, tudo isso acontecer no indivíduo, nós temos, e eu já mostrei esse quadro em outros momentos, eu acho ele uma das informações mais importantes, é a função da imunidade coletiva na vacina, né? A vacina não é a soma dos indivíduos vacinados, como outras medidas de saúde pública, por exemplo, de reduzir o sal da comida para prevenir hipertensão, fazer caminhada para melhorar aí, ter uma vida saudável, não é a soma das proteções individuais. A vacina tem uma característica muito particular, que chama imunidade de rebanho, imunidade coletiva, que vai além da soma dos indivíduos protegidos. Ela consegue 2 coisas muito importantes. Uma é, com uma elevada cobertura vacinal, eu consigo interromper a circulação desse agente, porque ele vai batendo em pessoas que já estão imunes, e aí esse agente para de circular no ambiente, e eu consigo também, isso é uma característica muito importante, proteger indiretamente uma pessoa que não foi vacinada,
né? Então, a gente tem, por exemplo, se eu estou falando dentro do âmbito populacional, numa comunidade, num grupo de pessoas, numa população, se eu tiver em laranja, por exemplo, muitas pessoas sem estar vacinadas, e chega essa pessoa aqui com a doença, aqui eu vou dar o exemplo da Covid, mas funciona com todas as doenças imunopreveníveis, rapidamente a pessoa aí passa para outras, e essa gente fica aí circulando na comunidade de forma sustentada, como a gente está vendo ainda na Covid, como essa transmissão está comunitária e muito importante. O que a gente quer com o aumento da cobertura vacinal? Quando eu aumento a cobertura vacinal, é isso que a gente espera que a gente aconteça, que a gente alcance a imunidade de rebanho pela vacinação aí. Especialistas estão falando que isso vai acontecer a partir de 70%, 80% da população vacinada. Se chega uma pessoa aqui, por exemplo, com Covid, e eu tenho a maioria das pessoas vacinadas, eu consigo duas coisas muito importantes. Eu consigo parar com que esse agente circule nessa comunidade, porque ele esbarra em pessoas já imunes, então ele não consegue se adaptar nessa grupo populacional. E outra coisa, eu consigo proteger pessoas que, por alguma razão, ela não foi vacinada, seja porque ela não pode vacinar, ainda ela não está no grupo, como, por exemplo, criança, seja que ela tenha alguma contraindicação. Então, isso é uma característica muito importante. Então, vacinar não é só uma decisão individual, é um ato coletivo, é uma postura social coletiva. Vamos falar agora um pouco das vacinas para Covid-19, né? Antes de entrar nas vacinas, a gente tem que entender um pouco qual é esse agente, o SARS-CoV-2, né? O coronavírus é um vírus muito conhecido, né? A gente fala novo coronavírus justamente por causa disso. Ele já circulava anualmente na sociedade de forma sazonal, que a gente fala, né? Então, ele vinha junto com outros vírus respiratórios, o coronavírus, né? Ele tinha uma característica de gerar resfriados ou gripes, sobretudo em crianças menores aí de 5 anos. Então, muitos casos de gripes e resfriados, sobretudo os resfriados, mas não eram quadros tão intensos, em crianças, eram responsáveis em outono e inverno pelo coronavírus, tá? O que aconteceu? Esse coronavírus sazonal, assim como também acontece com o vírus da influenza, sofreu algumas mutações aí nos últimos anos, né? Então, a primeira mutação importante foi a SARS-CoV-1, que aconteceu aí no início do ano 2000 e que já levou lá na Ásia uma grande preocupação, mas teve ali uma circulação bem limitada, né? Depois teve uma outra mutação com um quadro ali muito parecido do MERS também, né? Agora, o SARS-CoV-2, ele tem uma característica muito particular, que ele teve uma mutação tão importante a ponto de pegar a população mundial suscetível, né? E aí ter gerado não uma infecção aí localizada, mas com o que a gente está vivendo há mais de um ano, uma pandemia, né, que atingiu todos os continentes, com todo o que ele traz de complicação, de mortalidade, de impacto social, econômico, enfim, humanitário, para além das questões do impacto em saúde, né. Esse vírus, ele é um RNA vírus, que ele tem na sua membrana algumas proteínas importantes, que não só a gente consegue tipificar, identificar esse vírus, como também o estudo dessas proteínas na membrana são importantes para entender qual é a nossa resposta imunológica a esse vírus. E entendendo essa resposta imunológica foi o caminho de alguns recursos terapêuticos para a COVID e para o desenvolvimento das vacinas para a COVID-19. E aí, uma das chaves fundamentais, que já deve ser de conhecimento de vocês, é que muito do conhecimento, e isso acelerou o nosso processo de desenvolvimento de vacinas para a COVID, foi o conhecimento que a gente já tinha do SARS-CoV-1, sobre a resposta imunológica ao SARS-CoV-1 e quais são os anticorpos neutralizantes que nós produzimos
quais os anticorpos que vão produzir conforme os antígenos da parede do SARS-CoV-1. Então, esse conhecimento prévio foi fundamental, inclusive indústrias, complexo industrial farmacêutico, que estavam desenvolvendo vacinas para a MERS e para SARS-CoV-1, compartilharam esse conhecimento, essa plataforma, para alavancar e acelerar aí a produção de vacinação contra a Covid-19. Por quê? Porque se identificou que o sítio onde gera a maior quantidade de anticorpos neutralizantes, que é capaz de inativar e neutralizar a ação desse vírus, é por meio dessa proteína spike, né? Então, esse conhecimento foi fundamental para entender não só a fisiopatogenia desse vírus, como que ele entra na célula, né? Ele entra na célula se ligando a um receptor nosso de acetil, da enzima conversora de angiotensina 2, né? E essa proteína é também aquela da qual nosso sistema imunológico consegue reconhecer e gerar anticorpos neutralizantes. Então, esse conhecimento de base foi fundamental para o desenvolvimento das vacinas, tá? Aqui um pouco do que já se sabe, é lógico que a gente vai avançando muito o conhecimento ao longo aí do tempo, e aqui é uma ilustração bem sintética, bem resumida, é bem mais complexo isso, inclusive a própria complicação da COVID tem muito a ver com uma exacerbação da resposta inflamatória, essa cascata de uma explosão aí de citocinas que leva uma resposta inflamatória a muitos órgãos, como no pulmão e tudo, né? Mas, de um modo geral, a resposta imunológica para quem tem, quem se infecta pelo SARS-CoV-2, né, é que ele entra nas células com a ligação dessa proteína spike, como a gente viu aqui, né, e ela tem essa parte aqui que chama RBD, que é o receptor bind, o domínio onde se liga o receptor, né, e é nesse domínio onde se liga com os nossos receptores das nossas células, aí, da enzima conversora de angiotensina 2. Quando ocorre essa ligação, há uma adesão, e é onde o vírus entra na célula, tem a capacidade de entrar, ele libera o RNA, o material genético dele, e a partir daí ele vai gerar aí todo o processo de replicação viral, né? O vírus, vocês lembram, ele precisa de uma célula viva para se replicar, ele é um ser intracelular obrigatório, né? Bom, diante desse, a gente sabe que quando o vírus entra no nosso corpo, a gente tem alguns mecanismos que vão gerar essa nossa resposta imunológica adquirida aí para a produção de anticorpos e também uma resposta celular. Então, a gente consegue ativar aí nossas células B para a produção de anticorpos, sobretudo anticorpos. Nós temos anticorpos também para outras proteínas, como proteína N, proteína S2, outros sítios que o nosso corpo também consegue reconhecer e gerar anticorpos, mas, sobretudo, um grande investimento nos anticorpos anti-proteína S, né? E uma resposta também celular, como, por exemplo, a resposta citotóxica, que vai tentar destruir as células que estão infectadas pelo vírus. Diante desse conhecimento, houve um grande investimento aí mundial na produção de vacinas, que a gente está acompanhando real time, né, e que elas estão trazendo coisas bem inovadoras, que são plataformas novas de vacina, né, e num investimento e numa troca científica jamais visto, sem precedentes na história, né, e com diferentes tecnologias. Então, eu vou falar um pouquinho dessas tecnologias para entender um pouco as vacinas que a gente tem atualmente e como que é o mecanismo de ação delas, baseado um pouco nessa fisiopatologia que a gente entendeu do SARS-CoV-2. Então, nós temos um grupo de vacinas que é as vacinas inativadas, né? Então, nada mais é que você pega uma cepa desse vírus,
e você passa por processos aí químicos de crescimento em cultura que vão inativá-los, então ele não tem a capacidade de gerar doença, mas nosso corpo tem a capacidade de reconhecê-lo e gerar uma resposta protetora, que esse é o objetivo da vacina, né? Essas vacinas inativadas, a gente tem, uma tecnologia muito usada, que a gente tem diversas vacinas que têm essa tecnologia, né, como a da polio inativada, a gente tem diversas vacinas que usam essa tecnologia, e ela é muito conhecida, e ela traz aí um histórico dessas vacinas já usadas há longo tempo, né, na população aí, como vacina, por exemplo, antirrábica e tal, que com grande segurança, né. Uma outra, essas vacinas eu vou mostrar, a vacina da Coronavac, que é em parceria com a Sinovac, o Instituto Butantan, é uma vacina inativada. E ela traz aí alguns benefícios, né, que é essa segurança, ela parte também de uma tecnologia não tão complexa, já muito conhecida, já muito feita por institutos que produzem vacina. E outra coisa interessante, que como vai o vírus inteiro inativado, o nosso sistema imunológico não só vai reconhecer a proteína S-spike, mas outra. Então, há uma expectativa de que a gente também gere respostas a outros antígenos que contêm aí esse vírus, né? Outra plataforma de vacina, que também é antiga, não é dessas novas, é de vacinas vivas inativadas, né? Então, nós temos, por exemplo, a vacina do sarampo, cachorro rubéola, da febre amarela, a da polio oral, a da gotinha, elas são tecnologias de vírus ou bactéria vivas, são vacinas vivas atenuadas. Então, essas vacinas, elas têm um agente vivo, tanto ocorre, por exemplo, se for vírus, ocorre uma viremia da cepa vacinal, tem a vantagem de gerar uma resposta mais potente, por estar vivo, mas as desvantagens são vacinas normalmente nós não podemos dar em pessoas, por exemplo, com imunossupressão, com sistema imunológico comprometido, em gestantes e tudo, né? Agora, vamos falar um pouco das plataformas novas de vacinas, né? Nós temos vacinas que vão usar justamente a proteína spike para induzir a resposta imunológica no corpo da pessoa, né? Então, nós temos vários formatos e plataformas diferentes, mas que têm esse objetivo, que a pessoa, ela produza anticorpos e resposta aí, e induza também, se puder, resposta celular a esse antígeno. Então, nós temos, por exemplo, vacinas que pegam só essa parte da proteína spike, que aí é baseada aí nesse domínio aí ligado ao receptor dentro da proteína spike. Tem umas que elas baseiam na proteína inteira, né? Nós temos vacinas que são chamadas VLPs, né? Que em inglês é virus-like particle, que são partículas semelhantes ou parecidas com o vírus, né? Então, na verdade, isso não é um vírus, porque não tem material genético, mas eu consigo produzir aí uma estrutura com moléculas que vão mimetizar, simular que é aí muito semelhante ao vírus, e aí a gente consegue reconhecer e gerar uma resposta protetora. Outro processo muito inovador e nas vacinas que a gente tem agora, como, por exemplo, a da Oxford AstraZeneca, a da Janssen Johnson e também a da Sputnik V, que eles vão usar um vetor viral para ajudar a carrear o material genético para estimular a produção da proteína spike no corpo, né? Então, são vacinas por vetor virais, né? Nós temos vetores que são replicantes e não replicantes. Essas 3 vacinas que eu citei são não replicantes, então eu pego vírus que não levam doença ao ser humano,
e que ele vai ser usado como vetor, que ele vai só transferir esse material, né? E aí, uma vez que a pessoa recebe esse antígeno, ele libera aí o material, uma partícula de RNA, mas não o RNA do vírus inteiros, mas um fragmento que consegue expressar essa proteína spike e o corpo começar a produzir essa proteína, tá? Nós temos também vacinas de DNA, que estão sendo produzidas, e vacinas de RNA mensageiro, né? Essas vacinas também, como a da Moderna e como a da Pfizer, são vacinas muito inovadoras, as plataformas, e a ideia é o quê? Que a pessoa, ela já, você vai ter um pedaço do RNA e que ele vai conseguir codificar aí, e produzir essa proteína spike e gerar aí a produção ao vírus, né? O RNA, ele é muito degradável, então essas vacinas de RNA, normalmente elas vão em volta de um material aí, de gordura, né, então, que eles chamam de LNPs, que é Lipid Nanoparticle Based Vaccines. Falando um pouco dessas plataformas, então, todas essas plataformas diferentes, eu tenho vacina viva inativada, eu tenho vacina vivas atenuadas, eu tenho vacinas inativadas, eu tenho vacinas, as VLPs, eu tenho subunidades de vacina, então, eu tenho diversas, essas plataformas que eu te falei, que todas elas vão ter aí vantagens e desvantagens, né? Muitas delas são tecnologias que a gente já conhecia e outras tecnologias que a gente está usando pela primeira vez. Muitas delas já estavam em testes com outras vacinas, como a vacina do próprio SARS-CoV-1, outras tecnologias que estavam de vacinas em estudo, mas dada em larga escala, realmente, com a pandemia do Covid. Para a gente entender agora, além das diferentes plataformas, como elas são pesquisadas, coisas que a gente também vem acompanhando nos noticiários, estudos, até o seu registro, até a liberação para ser dada com segurança, alguns conceitos são importantes, que é o conceito de segurança, imunogenicidade, eficácia e efetividade da vacina. Então, segurança, a gente vai testar todos os efeitos adversos que a vacina pode ter, e ela é só considerada segura quando ela realmente tem eventos adversos raros, extremamente raros, ela se mostra segura, realmente que ela só tem aí eventos esperados e de leves, né, seja local ou mal-estar, tudo, porque se eu quero que essa vacina gere uma proteção, ela necessariamente, essa resposta imunológica que o corpo dá, vai gerar aí alguns sintomas. Então, algumas pessoas se sentem cansadas, sentem um mal-estar, isso é da própria resposta do corpo, mas que a gente sempre tem que monitorar, porque ela só vai ser colocada no mercado se ela mostrar benefício, se ela mostra eficácia e se ela é segura, né? Outra coisa importante é a imunogenicidade, eu conseguir comprovar laboratorialmente de que ela produz aí uma resposta, que ela produz anticorpos, né? Isso é muito importante. Outro conceito muito importante é a eficácia e efetividade. Muitas vezes são usados como sinônimos, mas são conceitos bem diferentes. A eficácia é quando eu vejo a resposta não laboratorial com dosagem de anticorpos, mas eu vejo a resposta clínica nos estudos de fase 3 controlados. Então, quando eu controlo o estudo, eu pego uma população que eu vacino e outra população que eu não vacino, eu consigo ver aí os testes de eficácia. E o OMS só liberou vacinas quando apresentou eficácia de 50% de controle de doença para cima, né? E aí todas elas que continuaram e pediram registro, seja emergencial, registro permanente, para ser aplicada, elas tiveram aí essa porcentagem. Muitas vacinas, ao longo aí do teste, eu vou falar, elas vão parando no caminho, porque ou elas não se mostraram seguras, ou elas não atingiram níveis de imunogenicidade, níveis protetores de anticorpos, ou não mostraram a eficácia esperada, né?
E efetividade, o que é? É quando, uma vez a vacina ela passou pelo teste de eficácia, e ela passou pelos órgãos regulatórios e foi aprovada, a gente fala de fase pós-registro, né? Essa vacina, ela vai para a população, e aí em larga escala, quando a gente vacina aí em larga escala, a gente consegue ver qual é a real eficácia dela na vida real, e não num teste controlado. E aqui é um esquema um pouco de toda essa evolução, e entender, inclusive, esse momento que a gente viveu de desenvolvimento da vacina sem precedentes aí com a Covid-19, né? Então, uma vacina para entrar a ser aplicada na população, ela leva aí, normalmente, mais de 8, 10 anos, desde que ela é desenhada até ela ser liberada para produção e aplicação em larga escala, né? Então, a gente tem todas essas fases que têm que ser cumpridas, e ela leva um tempo aí, médio, ao redor de 10 anos, para conseguir passar por todas elas, primeiro para conseguir alcançar ter financiamento, conseguir descobrir aí o mecanismo que pode levar, eu acho que essa tecnologia, essa plataforma vai funcionar, testar in vitro, testar em animais, que são as fases pré-clínicas, para depois ir para os ensaios clínicos, que são demorados e custosos, né? Então, você precisa não só ter tempo para fazer, mas também um grande investimento, e isso, muitas vacinas vão parando no caminho. Como eu falei, se ela não comprova nem eficácia, se não comprova segurança, não vai para frente, né? O que aconteceu com a vacina da Covid? A gente conseguir uma vacina em tempo recorde, aí, em menos de um ano, né? Primeiro que a gente teve um momento muito rápido dessa fase de desenho, porque a gente já pegou tecnologia já desenvolvida pela SARS-CoV-1, né? E isso realmente facilitou muito, essa etapa aqui, que é muito demorada, do desenho, já foi rapidamente conhecida e difundida, né? Outra coisa importante é que os estudos muito rápidos, foi muito rápido essa parte aí bem curta essa fase dos testes em animais pré-clínicos. E o que, diante de uma pandemia, uma coisa que a gente fez é a superposição de algumas etapas do ensaio clínico. Então, nada deixou de ser feito. Então, tudo rigorosamente feito, metodologicamente baseado em ciência, com órgãos de comitês vigilantes, independentes, fiscalizando. Tudo foi cumprido corretamente, mas pelo fato da urgência da pandemia, a gente não só alavancou muitos recursos, e o empecilho de financiamento foi sanado, em parte, né, teve um grande estímulo aí mundial para a produção e investimento, como houve uma superposição de etapas. Então, a gente conseguiu fazer, por exemplo, a fase 1 junto com a fase 2, para conseguir diminuir esse tempo, a fase 2 junto com a fase 3. Né? Eu vou falar um pouco sobre essas fases, né? Outra coisa em risco que aconteceu é o seguinte: normalmente você só produz depois de que foi regulatório. A gente aqui as grandes indústrias começaram a produzir, mesmo sem saber a eficácia, sem saber o resultado, sem saber, apostando mesmo, foi uma grande aposta, né, pela grande urgência aí que uma vez identificado para vacinar já rapidamente. Todo esse processo, desde o conhecimento anterior da SARS-CoV-1, desde o grande investimento, a superposição desses estudos de fase clínica e a própria produção concomitantemente a isso, foi o que possibilitou algo sem precedentes, que é a produção de vacina em tão pouco tempo. E aí, só entender um pouquinho, depois que passou em animal e viu que não é teratogênico, que foi seguro, que mostrou uma resposta protetora com produção de anticorpos no animal, é pedido aí a autorização para os órgãos regulatórios, no Brasil, Anvisa, nos Estados Unidos, FDA, na Europa, o EMA, para conseguir aprovar o teste em seres humanos. Uma vez liberando isso, entra na fase 1, que a gente faz pouquíssimas pessoas voluntárias, saudáveis,
A fase 1, o nosso foco é o quê? Ver se essa vacina é segura. Se ela não, se ela foi segura no ratinho ou no animal, ela é segura no ser humano? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. A gente só vai dar seguimento se ela se mostrar segura. Normalmente a gente faz com pouquíssimas pessoas voluntárias e saudáveis, né? A gente não vai vacinar nessa fase criança, pessoas com doença de base, então isso é muito importante. Se mostrou seguro, passou a fase 1, a gente já começa os estudos de fase 2, onde já são estudos que já fazem estudos randomizados, então tem um grupo controle e um grupo que usa a medicação, né? Mas ainda também estamos falando num grupo pequeno de pessoas sendo testadas. Está falando aí de ao redor de algumas centenas de pessoas, né? E também pessoas saudáveis. E nesta fase 2, eu agrego, além de eu estudar a segurança das vacinas, na fase 2, a gente estuda a imunogenicidade. Então, começo a entender a resposta conforme a dose, eu consigo entender qual é o nível de anticorpos que essa vacina está dando em pessoas saudáveis. Tá? Então, o que a gente fala, que a gente vê tanto segurança quanto a imunogenicidade. Passou da fase 2, a gente entra nos estudos de fase 3, que aí eu já pego, a gente já está falando não em centenas, mas de centenas ou milhares de pessoas que vão aí fazer esse estudo, participar também de forma voluntária desse estudo, e aí o foco dele, além da gente ver segurança, que a gente sempre vai ver, aqui agrega a determinação da eficácia da vacina, né? Aí é onde a gente vai ver se ela é eficaz, tá? E o que muda não vou só, a gente vai sim dosar anticorpos, resposta imunológica, mas eu não vou só ver o desfecho laboratorial, mas eu vejo o desfecho clínico, se a pessoa não adoece, ou se ela não tem a forma leve, moderada, grave, ou internação ou morte. Então, a gente vê aí o desfecho clínico, né? Passando a fase 3, conseguindo uma eficácia acima de 50, mantendo segurança, é quando as indústrias pedem aí autorização nos órgãos regulatórios para a liberação e serem produzidas em larga escala para ser colocada na população. E aí, para aí os estudos, não. Uma vez que a vacina é licenciada, a gente tem os estudos após licença, os estudos de fase 4, também chamado, que a gente vai ver agora o quê? A efetividade, como eu falei, a vacina na vida real. Aí, como a gente está vacinando em larga escala, de uma forma não controlada, a gente consegue ver não só a efetividade, como realmente a vacina funciona na vida real, ali na população, com a doença circulando, como consegue também monitorar alguns efeitos muito raros que não aparecem quando eu estou estudando 10 mil pessoas, tudo, e também a gente consegue monitorar, por exemplo, coisas importantes, como a duração dessa proteção, dessa defesa, né? Então, os estudos de fase 3, que foram aqueles que nortearam aí a eficácia para pedir aí a autorização, que vocês acompanharam em diversas vacinas, eles são estudos que a gente chama de ensaio clínico randomizado, porque a pessoa voluntária que vai participar do estudo, ela vai ser sorteada para entrar ou no grupo da vacina que está sendo estudada, ou no grupo controle, né? Isso é sorteio, então, por isso que essa ideia de você vai deixar isso aí de forma importante, essa randomização de forma bem ao acaso. Você vai ser duplo cego, ou seja, a pessoa que está recebendo a vacina não sabe se ela está recebendo a vacina ou placebo, e a pessoa que está aplicando também não sabe, para evitar aí viés aí da pessoa induzir, achar que estou sentindo mal, não estou protegido, e alterar, inclusive, percepções e condutas e comportamentos a respeito disso, tanto das pessoas que estão recebendo quanto dos pesquisadores, né? E placebo controlada. Então, eu tenho um grupo que é placebo e um grupo que está recebendo a vacina. E isso são estudos complexos, não só custosos, mas complexos, porque eu tenho que saber qual é a pergunta. Eu quero saber quanto vai prevenir de doença leve, qual é o critério de definição de doença leve, qual que vai ser a população. Então, teve
o da Coronavac, no Butantan, eles pegaram profissionais de saúde que estavam expostos, né, com maior risco de se contaminar, né? Teve outras vacinas que pegaram população voluntária normal, não pegou o grupo de profissionais de risco como os profissionais da saúde. Tem outros que já incluíram idosos. A Janssen, por exemplo, incluiu pessoas que já tinham pego a Covid antes ou depois, não era uma pré-seleção não ter tido Covid nunca na vida. Então, cada grupo de pesquisador que fez conduziu a fase 3, tem que tomar decisões muito importantes, né? O local da vacina, isso é importante. Então, assim, o Brasil sediou e participou de vários braços das pesquisas, porque a gente está numa franca circulação da gente. Então, se pegar, fazer estudo num país onde não está circulando mais, como a Nova Zelândia, você não vai conseguir ter esses achados. O vírus tem que estar circulando para a gente ver se ele atua diferentemente quem vacina e quem não vacina, né? Então, a gente fala assim, o Brasil está sendo usado de cobaia, até foi uma fala do ex-presidente, do nosso presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, não. Você aqui, além do Brasil, ter uma grande expertise de vacina, um grande programa nacional de imunizações, nós sabemos fazer pesquisa, né? Um dos critérios para você fazer estudo é o vírus está circulando, né? O que você está medindo, como que você define sintomas. Então, isso varia muito nos estudos, né? Um estudo da Coronavac aqui, qualquer sintoma que a pessoa tinha, né, seja febre, tosse, dor na garganta, tudo, já ia, então, 2 sintomas que a pessoa tinha, ela já ia para a testagem. Teve outros estudos que tinha que ter febre, mas eram critérios mais rigorosos. Então, muitos casos, por exemplo, mais leves, oligossintomáticos, passaram e não foram diagnosticados. Então, essas definições são muito importantes e também trazem diferenças no resultado da eficácia, né? E aí, nós temos diversas vacinas aí, né, que já estão no mercado circulando. A Oxford AstraZeneca, ela é uma vacina que ela é feita com vetor viral, então a gente usa o vírus do adenovírus para levar o RNA para gerar defesa. Ela é administrada em 2 doses, né? A vacina da Moderna, empresa norte-americana, já é uma vacina aí de RNA, né? Ela precisa ser, as vacinas de RNA, uma desvantagem é que elas precisam ser armazenadas não é em rede de frio usual, de 2 a 8 graus Celsius, como as outras vacinas, né? A da Pfizer, inclusive, tem que ser a menos 70, o que dificultou muito aí algumas logísticas no processo de vacinação, né? A vacina da Sputnik V, lá da Rússia, ela também é vetor viral, também é adenovírus, né? A Sinovac, com o Instituto Butantan, é vírus vivo inativado, e também dada em 2 doses, numa temperatura aí normal, corriqueira das vacinas, né? E temos a Novavax, que é vacina que simula aí a proteína, né? Então, pega a proteína do vírus, e a Janssen, que também é vetor viral, também é adenovírus, que foi regulamentada para uso. A gente tem, sistematicamente, a Organização Mundial da Saúde atualiza todos os pedidos de desenvolvimento de vacinas e qual é a etapa que ele está, e está acompanhando e monitorando isso, né? Então, a gente tem aí, esse eu peguei agora, foi a última atualização, foi 16 de abril, nós temos um total de 88 vacinas que está na fase clínica, ou seja, está passando ou na fase 1, 2 ou 3, nos testes clínicos, e nós temos aí 184 candidatas de vacinação, de vacinas nos ensaios pré-clínicos, ainda testando em animais.
Isso é muito bom, porque o que a gente espera é que vá se desenvolvendo mais vacinas. Primeiro que a gente tem que vacinar o mundo todo, isso está longe de ser uma realidade atual. Então, vacinas mais, cada vez mais eficazes e que a gente consiga aí controlar a pandemia, né? Então, a OMS sempre lança e ele coloca esses candidatos à vacina, qual que é a plataforma, se é por vetor viral, DNA, vírus inativado, RNA, enfim, quais são as plataformas que estão sendo testadas, né? E também qual é o esquema, então, em que pé que tá as vacinas nos ensaios clínicos, né? Então, as 88 que estão em ensaios clínicos, qual é a via? Então, algumas são intranasais, tem intramuscular, subcutânea, intradérmica, então tem vias diferentes, e qual que é o esquema, de uma dose, 2 doses ou 3 doses, então eles vão monitorando, mostrando essa evolução, e vai mudando, porque tem vacinas que saem, se elas não se comprovar, tanto na fase pré-clínica quanto clínica, se elas não se mostrarem seguras, ou se elas não se mostrarem eficazes ou com imunogenicidades, elas caem, e outras novas com investimentos vão surgindo, isso é super dinâmico, né? Eu queria, por fim, tirar algumas dúvidas muito frequentes que o pessoal tem, né? E depois abro para perguntas aí para vocês fazerem para mim. Então, algumas delas aqui eu vou trazer, então, assim, agora a gente vai entrar na vacina da gripe, né, na campanha da gripe, a pessoa pode tomar as duas? Pode, tá? Se você for grupo para tomar da gripe, grupo prioritário da Covid, você não só pode como deve, né? O único cuidado que você tem é que você vai ter que ter esse espaço de 14 dias entre elas, né? Então, você tomou a segunda dose da vacina da Covid-19, você vai esperar 14 dias, pelo menos, mínimo de intervalo entre elas, né? Se tomar da gripe, você espera 14 dias da Covid. Pode tomar vacina de fabricante, começar com um esquema e outro, não é recomendado ainda. Algumas vacinas, outras, sem ser da Covid, avançar no estudo de intercambiabilidade, começar com o fabricante e depois mudar, né? A gente acredita que isso vai ter no futuro, mas até agora a gente não tem. Então, assim, se você começa com esquema, termina com esse esquema. Faltou, só toma a segunda dose quando chegar. E tem problema se o esquema era para tomar com 21 dias ou 28, passou disso? Os estudos, os dados que a gente tem científicos são baseados nessas datas, nessas faixas etárias, nesse prazo, né, que é determinado entre as doses, né. Mas a gente sabe de conhecimento anterior que o nosso corpo responde mesmo ultrapassando essa dose, a gente só não tem dado científico comprovando isso, né. E mais, na verdade, tanto a Coronavac quanto a da Oxford AstraZeneca mostrou que a própria defesa foi maior quando esse intervalo foi maior. Então, isso não é um problema se por acaso você foi uma das pessoas onde faltou e esse intervalo ultrapassou, né? O ideal é manter o que foi estabelecido, mas se passar, a gente acredita que isso mantenha aí uma defesa. Pode tomar vacina, estando com a Covid, não, né? Se você está com sintomas suspeitos ou comprovado que você está com a Covid, você tem que esperar pelo menos aí, dar um intervalo de 4 semanas até você ter aí o quadro de melhora clínica, né, e para tomar, né, porque por 2 razões, né, primeiro, o cuidado da quarentena e a observação se a pessoa não vai complicar e tudo. A gente precisa estar bem para o sistema imunológico responder à vacina, né? Então, não faz sentido. Tem que aguardar realmente esse intervalo. Pessoas com imunossupressão podem tomar vacina? Sim, né? As vacinas que nós temos no Brasil são vacinas inativadas e elas não têm contraindicação. E tem pessoas com HIV que usam corticóide, tratamento para câncer, ela pode sim tomar, né? Criança, lactente, grávidas podem tomar vacina? Então, está se avançando estudos nessas faixas, né? Então, a gente já tem
dados mostrando que grávidas com comorbidade morrem mais do que quando pegam Covid, tem a forma mais grave do que mulheres não grávidas, né? Então, a grávida é um público que vai ser interessante se vacinar, né? E a gente está falando de vacinas inativadas. Então, por enquanto, a última recomendação da Federação da Febrasgo, que vê aí a área da ginecologia e obstetrícia, era você avaliar caso a caso, né? E temos já algumas vacinas que estão fazendo testes em grávidas, já estão liberando, que se mostrou segura, como a da Moderna e da Pfizer, nos Estados Unidos. E também estamos estudando, já tem estudos de fase clínica 1 e 2 em crianças em várias vacinas, então vamos aguardar esses resultados, né? Por enquanto, a gente não vacina criança. Pessoas com febre, resfriado, gripe, pode tomar vacina? Não, né? Primeiro que você está com qualquer coisa, você espera, faz o distanciamento e você vê se é ou não Covid. E então se aguarda esse quadro, se for Covid, são 4 semanas. Se for um outro quadro, você espera a resolução para vacinar, né? A vacina da Covid pode causar Covid? Não. Como a gente viu nas plataformas, né, de vacina, você não está nenhuma, essas que estão sendo administradas são por vírus vivo inativado. Ela ou é o vírus inativado, ou é o material genético, é uma proteína, incapaz de gerar a doença. Ela pode dar alguns efeitos adversos do seu corpo respondendo, mas ela não gera doença, né? Então, essas vacinas que nós temos aí aprovadas, por enquanto, tanto no Brasil quanto no mundo, não. Aí, coisas assim das vacinas de RNA, tem muita gente com medo, né, das vacinas novas de RNA, se pode alterar o DNA, isso não acontece. O RNA, ele não chega ao núcleo. Essas vacinas, ela chega e ela vai produzir aí a proteína para a gente responder, gerar a imunidade, mas ela não chega no núcleo da célula, né? Então, isso não acontece. Esse medo é medo do novo, né? Que nem a gente teve medo aí dos alimentos transgênicos, quando anunciou aí a capacidade de se fazer clone. Acho que é mais medo do novo, mas isso não acontece, isso não tem risco nenhum, né? E aí, contém chip, não tem nada de chip nas vacinas, né? Estou vacinado, posso agora sair, tirar máscara, voltar à vida normal? Também não, né? Então, muitos idosos e profissionais estão sentindo, porque assim, toma vacina, estão protegidos, mas precisa manter os cuidados, precisa manter ainda máscara, cuidado com evitar aglomerações. Por quê? Porque o vírus está circulante e você, sim, a vacina está conseguindo proteger a população mais idosa. A gente já tem dados mostrando, né, tanto que o perfil da segunda onda mudou muito, está pegando muita gente aí abaixo dos 50 anos nas UTIs, mas você ainda tem que manter as medidas de proteção. A pessoa pode tomar... ela pode ter Covid após ter tomado a vacina da Covid? Pode, porque, como a gente viu, as vacinas, elas têm uma taxa de eficácia que nunca é 100%, né? Só que o que os estudos mostram que ela pode ter, mas ela tem quadro leve. Realmente, as vacinas estão conseguindo ter um impacto muito grande nos casos graves de complicação, hospitalização da vacina, pela Covid, né? As vacinas da Covid foram feitas muito rápidas, posso confiar, é seguro? Sim. Então, como eu falei hoje na aula, quer dizer, elas, apesar de ter feito um tempo recorde sem precedentes, foi com o mesmo rigor científico, regulatório, assim, com tudo que, todas as etapas foram cumpridas, né? Então, o rigor científico não deixou de existir. O que houve foi, como a gente já falou, já um conhecimento prévio pela SARS-CoV-1, um grande investimento, porque isso faz diferença, você ter recurso, dinheiro e essa grande coalizão mundial de várias instituições, isso também acelerou, e a sobreposição dessas fases.
mas elas não foram em nenhum momento deixadas ou de existir ou manter o rigor científico para isso. Preciso dosar, quero saber se a vacina pegou ou não, deixa eu dosar, a sorologia não é recomendada, a Sociedade de Infectologia, diversas sociedades não recomendam isso, por diversas razões. Primeiro que não faz sentido, é até oneroso, não tem sentido, até em custo, assim, não faz sentido fazer essa dosagem, a não ser se é para um estudo pensando em duração dessa imunidade, mas para o conhecimento científico, sim, nos estudos pós-registro, isso é interessante, mas como uma prática individual não faz muito sentido. Outra coisa, porque a nossa resposta imunológica, como eu falei no início da aula, ela é muito complexa, nós temos a resposta imunológica inata, nós temos a resposta imunológica celular, e as sorologias não dosam isso. Então, pode ser que venha um resultado negativo, isso não significa nada, pode ser que você tenha uma proteção, e que... outra coisa, os testes sorológicos, muitas vezes são de baixa qualidade, com uma baixa sensibilidade, ou eles estão dosando anticorpos contra alguma proteína, por exemplo, dependendo da vacina, se eles são anticorpos antiproteína N, por exemplo, elas vão dosar contra a proteína spike. Então, não quer dizer que você não está protegido, você só está fazendo um teste que não corresponde ao padrão de proteção. Então, não faz sentido, não é recomendado. E, para finalizar, não tenho como não deixar de falar do nosso querido Observatório das Vacinas, que nós temos um grupo de pesquisa, Observatório das Vacinas, composto por mim, professora Lourdes, e um grande número de alunos de mestrado, doutorado, de iniciação científica, e partiu de uma chamada que a gente conseguiu da Fundação Bill e Melinda Gates, e a gente teve, assim, a oportunidade de ser contemplado nessa pesquisa, somos muito felizes de poder contribuir. Entre um dos produtos que a gente fez, a gente está desenvolvendo diversos projetos, trabalhos, já temos vários alunos que defenderam mestrado, alunos de iniciação que também apresentando um trabalho, fizemos simpósio no passado, estamos fazendo o segundo simpósio de imunização esse ano, e o nome dos grandes nosso querido é a plataforma Observatório das Vacinas, que é www.observatoriodasvacinas.com.br, que a gente tem diversos materiais lá, e a gente tem um mapa da vacinação do Brasil por imunobiológico nas crianças, por ano, por município, que é algo extremamente inovador no Brasil, e vamos ainda trazer mais inovação na plataforma, que vai ser lançada no simpósio, que vai ser início de setembro, que aí a gente divulga mais, tá bom? Muito obrigada, e estou disponível agora para perguntas.